Bíblia aberta, cartilha de oração. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam-se a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Bom, de novo é o tema da circuncisão. Ontem eu refletia e, engraçado, deu eco sobre a maturidade de São Paulo e São Pedro, porque Paulo corrigiu publicamente Pedro. Impressionante. Sobre este assunto. Então veja, naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Padre, eu não entendo o que é esse problema. Veja, filho, eu preciso explicar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Quando Abraão, depois Moisés, tiraram o povo do Egito, eles fizeram um sinal da aliança. Todo homem, não só o primogênito, todo homem carregaria no corpo o sinal de pertencer a Deus, a Javé. E o sinal era a circuncisão. Padre, o que é a circuncisão? Explica. É a fimose de hoje, que é tirar o prepúcio da glande, do pênis. Todo judeu tem isso. Opa, gente, eu estou explicando. Estou falando besteira. Isso chama-se circuncisão. Era o sinal da pertença ao povo de Deus. Ora, quando Jesus veio, Jesus era circuncidado? Era judeu. São Pedro era circuncidado? Era judeu. Todo judeu era. Paulo era circuncidado? Era, porque era romano, cidadão judeu de formação. Porém, depois, quando romanos que não eram judeus passaram a ser cristãos, então, judeu cristão, então circuncidado que aceitou o cristianismo, e o romano que se tornou cristão, precisava ser circuncidado? Quer dizer, precisava do sinal no corpo para se tornar cristão? Você vai falar, não, sim. Era debatido, por quê? Uns diziam, tem que ser circuncidado, porque Cristo foi circuncidado. Outros diziam, não. Eles não precisam se tornar judeus para depois se tornarem cristãos. Já sejam direto. Pedro e a comunidade de Jerusalém, Tiago, que era o bispo de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, irmão, quer dizer primo, dizia, Pedro e Tiago diziam que sim, mesmo o pagão tinha que ser circuncidado para depois se tornar cristão. Paulo, que tem uma visão mais aberta, dizia não é necessário que a circuncisão não seja no membro masculino. E ele usa que a circuncisão seja no coração. Daí a grande discussão. Aí vem o texto. Antes, vocês eram circuncidados. Em Cristo, não mais. Ô sacristão, na hora que engata a coisa, você me faz um negócio desse, meu filho? Então, claro que eu volto com o texto. Mas eu tinha que explicar, porque muita gente pode saber, mas muitos não estão acostumados a esse costume e este vocabulário. E Paulo assim diz: agora, unidos em Cristo, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele. E pela morte de Cristo,
na cruz. Paulo apresenta que a cruz, por mais que tenha sido um grande escândalo, é aquela que redimiu todos os povos. Bem propício quando estamos pertos por celebrar a exaltação da Santa Cruz. Eu continuo. Versículo 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, ele em um só corpo os levou de volta para Deus. Versículo 20. Vocês são como um edifício que estão construídos sob o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. Atenção por esta frase, esta afirmação. A pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Então, hoje, eu fico com 2 elementos para a meditação. O primeiro, quando nós falamos nós, vos louvamos, Jesus, e vos agradecemos, vos adoramos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Repita isso, que não é uma oração exclusiva da Quaresma. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. A cruz de Cristo destruiu a inimizade. Diga isso. Senhor, que a tua cruz destrua toda e qualquer inimizade e afugente o mal que semeia a inimizade. Daí que nós temos a cruz nas paredes, a cruz numa corrente, a cruz que carregamos no peito, a cruz que usamos no próprio Santo Terço, a cruz que proclamamos, a cruz sagrada seja minha luz. Segundo ponto, eu falei que eram 2. Paulo vai dizer que a pedra fundamental de tudo é Jesus Cristo. Amém. Fiquemos com esses 2 conceitos importantíssimos. Importantíssimos para a nossa fé. Amém.